Em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão, convidando o vereador Olímpio Oliveira para a leitura do texto bíblico. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Está no livro de Salmos, capítulo 34, versículo 4. Passa a palavra ao secretário para a leitura do expediente. Dando continuidade ao expediente, da leitura dos ofícios, o ofício 367/2018, do senhor Ivo Boscolário Ferreira Meira, coordenador de Guarda Municipal de Campina Grande, encaminhando o relatório sobre a produtividade da instituição durante o período de 22 de outubro de 2017 a 2 de janeiro de 2018. Já no tocante ao ofício 367/2017, da senhora Maria Aires Alves da Silva, assessora especial da SESUMA, encaminhando o memorando 701/2017 da própria SESUMA. O 0303 e o 0304/2018 do senhor Giovanni Gomes de Filial, em exercício da gerência executiva negocial do governo João Pessoa, Paraíba, tratando sobre o crédito de recursos financeiros, Orçamento Geral da União. Tocante ao projeto de lei e resolução 002/2018 do vereador Renan Maracajá, concede medalha de honra ao mérito municipal ao senhor Eduardo Pachu Raia dos Santos. Como também o projeto de lei de número 010/2018, de autoria do vereador Marinaldo Cardoso, faz denominação do professor Severino Jovem de Araújo, a quadra de esporte localizada nas dependências da Escola SEAI Antônio Mariz e da outras providências. Já no tocante 011/2018, de autoria do vereador Antônio Luiz Cabral, denomina de Paulo de Tasso Landim, uma das novas ruas de Campina Grande e da outras providências. E findando, projeto de lei 012/2018, de autoria do vereador Márcio Melo, dispõe sobre a implantação do programa Cidade Mais Limpa em Campina Grande e da outras providências. Lido, senhor presidente. Tem uma justificativa de ausência. Eu gostaria que o secretário lesse antes que a gente passasse para... A justificativa de ausência do vereador Marinaldo Cardoso, não pôde comparecer à referida sessão, tendo em vista o mesmo estar em Brasília, em detrimento a assuntos relacionados ao mandato do vereador. Determina a Secretaria de Apoio Parlamentar o arquivamento do expediente e abrimos o pequeno expediente. O primeiro inscrito é o vereador Márcio Melo. Obrigado, irmão. Bom dia a todos e a todas. Hoje a nossa vinda à tribuna, o vereador Rui da SEASA e o vereador Álvaro, vereador Neto, é para elogiar o desempenho da segurança pública no nosso estado, né? Por conta do senhor governador Ricardo Coutinho, a Paraíba é o 6º estado mais perigoso do Brasil, aonde o crime cada vez mais avança e o governador gosta de estar, eu acho que ele aprendeu com João Fernandes, o contador de história, de estar querendo contar uma história, Lula, de outra Paraíba. Ele insiste em dizer, em reafirmar que a Paraíba é um estado tranquilo, que não tem para que tomar medidas, né? Ou tentar melhorar, equipar os nossos policiais e dar uma estrutura digna
para que eles possam fazer o trabalho. Nós estamos vendo aí a onda que está acontecendo em todo o Brasil e está sendo tomadas providências. Ontem eu acompanhava na TV Senado e todo senador que se pronunciava, até o senador Cássio Cunha Lima da Paraíba, quando foi se pronunciar, ele votou a favor da intervenção no Rio de Janeiro, mas também falava da preocupação com os outros estados, em especial com o estado da Paraíba. Enquanto nós estamos levantando essa bandeira, vereador Neto, há um bom tempo, falando das ondas, explosão ao banco, assalto a shopping center, né? No shopping center, roubo a carro agora, que aqui agora, durante o dia, estão mandando você descer do carro e levando seu carro aqui, seja na porta de escola, seja no sinal, vereador Álvaro, onde for. E não estamos vendo até agora nenhuma iniciativa do governo do estado em combater ou de mostrar um plano estratégico que possa, João, dar tranquilidade ao, não digo só o povo de Campina Grande, mas da Paraíba. Porque se você, onde você for nas saídas, e aí eu vou citar para Campina Grande, não tem policiamento, não tem mais a polícia rodoviária, porque está todos os postos desativados, né? E quando está desativado, eu acho que o governo do estado deveria voltar a fazer aquelas barreiras, João, reativar a Manzoá, trazer de volta esse policiamento, Neto, que inibia, que pelo menos você, se você for entrar em Campina Grande, João, você sabia que você teria que parar naquela barreira para se identificar, mostrar um documento, ou o carro pelo menos ser revistado. Então, estamos, vereador Olímpio, entregue à sorte. E isso deveria o governo do estado sentar com todos os prefeitos, vereador Ivan Batista, de todas as cidades, para fazer parcerias e traçar um plano estratégico para a segurança do estado. Só não pode o governador do estado querer se omitir, querer continuar, vereador Bruno, da forma que está. O que eu estou cobrando aqui é segurança, não só por Campina, mas por toda a Paraíba, vereador Alves, vereador Pimentel. Até porque nós temos a obrigação de representar a população de Campina Grande, mas também podemos pedir e falar pelas outras cidades circunvizinhas que precisa ser representada. Então, vamos estar cobrando medidas do senhor governador do estado, seja ele quem for, seja Ricardo Coutinho, ou seja quem venha assumir o governo do estado, que tome providências. Só não podemos deixar, vereador Rui, que os bandidos agora saiam do Rio, né? Depois da intervenção lá, que o Exército vai tomar de conta, vai organizar o Rio de Janeiro, e que venha emigrar para as outras cidades. E Campina Grande, jornalista Fred Alzanan, está aberta. Campina Grande, o que nós estamos acompanhando é a onda de crime aumentando cada vez mais, de assalto, de explosão a bancos, não só em Campina, como nas cidades circunvizinhas. Hoje mesmo eu estava escutando, vereador Pimentel, uma entrevista de um jornalista falando que numa cidade aqui próxima, eu não estou lembrado o nome da cidade, os ladrões agora estão usando, vereador Olímpio, drone, para olhar como é que está a cidade, para saber se tem policiamento, se tem alguma viatura, vereador Neto, para poder fazer o arrastão. E isso aconteceu ontem, numa cidade aqui próxima. Então, chegou a hora da gente parar com essa conversa, que eu não estou aqui para fazer oposição por fazer, eu estou aqui para cobrar medidas, né? Que seja tomada medidas em favor da população. E aqui fica o nosso apelo, que o senhor governador do estado, junto com as autoridades, com os senadores, os deputados federais, os prefeitos, sentem e conversem e tracem, porque só quem está sendo penalizado e prejudicado é a população. O próximo inscrito é o vereador Olímpio Oliveira, logo após o vereador Pimentel e o vereador Álvaro. Pimentel está aqui, de frente a mim. Quer trocar? Álvaro também pode fazer isso. Álvaro vai. Álvaro vai e você vai no lugar de Álvaro. Bom dia, senhora presidente, nobres colegas vereadores, a imprensa aqui presentes, assessores parlamentares, pessoal da galeria, aos nobres jornalistas.
aqui presente, amigo Irã, que está ali, Carlos Souza, Joãozito, que é o representante, que é um dos porta-voz da zona rural, que quase todo mundo escuta o programa dele Meu Dia. Vereador Márcio Melo, vereador Alexandre não está aqui, que é quem cobra muito. Está aqui, Alexandre, sim. Eu venho na contramão também de cobrar também a Secretaria de Agricultura Familiar, que tem pelo menos o prédio em Campina Grande, que não aparece, que não tem sequer uma ação, presidente Ivonete, que é a secretaria fundada na Agricultura Familiar de Campina Grande, que é a Secretaria do Estado. E a gente não sabe nem quem é o secretário, nunca ninguém viu. Os agricultores dos assentamentos vão no prédio, que era no escritório, foi transferido o prédio lá para a antiga, próximo à Feira Central, onde funcionava a 3ª região de ensino, e no início de inverno desse, no afloramento de inverno desse, a própria Ematé, que sempre distribui a Cimento e os agricultores, a prefeitura vai ter que mandar buscar em Esperança, porque o descarrego, vereador João Danta, a Cimento que é comprado do depósito é lá em Esperança, a prefeitura doa o carro para ir pegar esse cimento, para deixar no prédio da Ematé, para depois o agricultor vir para Campina Grande pegar esse cimento aqui no prédio da Ematé, que é lá próximo, no Distrito Industrial, pegar a questão dessa cimento. E aqui eu venho muito tranquilamente dizer, eu já cobrei aqui uma vez aqui nessa casa, a questão dessa Secretaria de Agricultura Familiar, porque ninguém anda mais, vereador Sargento Neto, dentro desses assentamentos do que eu. Então, lá não tem uma ação, desde o início do governo Ricardo Coutinho, desse segundo governo, não tem uma ação, Sargento Neto, dessa secretaria. E você me pergunta, então, que secretaria é essa de Agricultura Familiar se não apoia nem os assentados e nem a agricultura familiar, quem vive da agricultura familiar? Então, eu venho fazer mais um alerta daqui, do governo do Estado, e aqui eu venho cobrar aqui mais uma vez dessa tribuna. Vereador Alexandre, sobre a questão da saúde, sobre a questão daquela audiência do doutor Geraldo Nóbrega, que não vem aqui. O Hospital de Trauma de Campina Grande tinha um orçamento de 12 milhões de reais mês, e hoje o Hospital de Trauma de Campina Grande está com um orçamento, há mais de um ano, de 8 milhões de reais. Quer dizer, cortaram 4 milhões, além de tirar 1,5 milhão da saúde, que tira por mês, que o governador não repassa, o município de Campina Grande. E hoje se tem um adendo, vereador João Danta, que tem uma comissão, que é a comissão tripartida do Ministério da Saúde, segundo o ministro, numa entrevista no Roda Viva de segunda-feira, para rever o problema do Estado de Minas Gerais, que o governo federal repassa o recurso para Minas Gerais e o governador não repassa para os municípios que são conveniados. Então, é o mesmo caso que está acontecendo em Campina Grande. É bom essa casa fazer um alerta aos nossos senadores, aos nossos deputados federais, que o mesmo caso que acontece no Estado de Minas Gerais, da questão da saúde, é o que mesmo que acontece em Campina Grande. Então, está na hora da gente se unir e rever que esse desconto, em vez de ser depositado na conta do governo do Estado, da Secretaria de Saúde, que ele seja depositado direto essa contrapartilha na conta do município de Campina Grande, para que não haja uma evasão de hoje de mais de 1,5 milhão da saúde, com as dificuldades que encontramos. O governo, além de tirar esse dinheiro de Campina, tira mais de 4 milhões por mês do Hospital de Trauma, que em mais de um ano. A minha intenção, naquela época, quando eu fiz a denúncia do Hospital de Trauma, de trazer o doutor Geraldo aqui, era para ele dizer realmente a verdade do que estava acontecendo, que eu sabia que era dinheiro. E o mais triste, João Danta, é que o Hospital de Queimadas, há 15 dias atrás, não vou citar o nome do médico, segunda-feira estava 2 médicos em Campina, deixou de fazer cirurgia no Hospital de Queimada, simplesmente por falta do que a gente chama de das linhas de sutura, que é as linhas de pontear. Então, é lamentável também o que está acontecendo e é preciso que se tenha realmente uma realidade clara da quantidade de dinheiro que o governo deixa de repassar para Campina Grande. E a secretaria que tem aqui é só para fazer realmente um cabide de emprego, e aqui vai a denúncia daqui de quem convive e de quem vive diretamente conversando com os que mais sofrem. Então, essa aqui é a nossa alerta, até preciso, só mais um minuto, presidente, é preciso a gente alertar aos nossos congressistas
para que esse dinheiro de Campina, que o governo do Estado vai deixar de repassar, que não adianta colocar na Justiça, está lá na Justiça, ele não respeita a Justiça. Então, para que a gente, com essa reunião que está havendo hoje, que vai haver hoje no Ministério da Saúde, para tentar resolver o caso de Minas Gerais, seja também para resolver o caso de Campina Grande. O próximo inscrito é, então, o vereador Olímpio Oliveira. Senhora presidente, colegas vereadores, funcionários desta casa, assessores parlamentares, subo na tribuna pela primeira vez em 2018, depois do recesso, estamos retornando mais efetivamente os trabalhos, e não há como você se desviar dessa pauta que aí está, a pauta da segurança pública ou da insegurança pública. Dias atrás, eu ouvia, espantado, o ministro Raul Jungmann, que é o ministro da Defesa, ele dizer que a segurança pública do Brasil está falida. Eu acredito que os senhores acompanharam, isso teve um grande alarde na imprensa nacional. E para justificar essa falência, ele citava um caso de um traficante muito conhecido, o traficante Antônio Francisco Bonfim Lopes, popularmente conhecido por Né, que era chefe do tráfico da Rocinha, que hoje se encontra preso no presídio de segurança máxima em Porto Velho, Rondônia. Ele disse: a segurança está falida. Para você ter uma ideia, o NEM, ele comandou em setembro a invasão do Morro da Rocinha, porque estava em conflito com um ex-aliado, Rogério 157, e ele comandou de dentro do presídio a invasão, e essa invasão foi feita por um exército de 60 homens armados de fuzis. Vocês sabem onde é que, pegar o nome dele completo, Antônio Francisco Bonfim Lopes, se encontra e se encontrava em setembro, e de lá mandou ordens dentro de um presídio federal de segurança máxima em Porto Velho. Mas não é só ele que se encontra dentro de um presídio de segurança máxima federal. Os 10 maiores traficantes do país, a partir de Fernandinho Beiramar, passando por todos os outros, 10 principais traficantes do Brasil estão em presídios federais, aqui em Mossoró, ou no Paraná, ou em Porto Velho, e continuam com a sua atividade criminosa como se nada tivesse acontecido de dentro do presídio. Manda matar, se reúne com ingerentes do tráfico de droga do Rio de Janeiro e estão dentro do presídio de segurança máxima federal. Aí é pena que nós tenhamos apenas mais 1 minuto e 16. A gente começa a perguntar: será que colocando mais polícia na rua vai resolver? Será que se colocando o exército vai resolver? Eu suspeito que não. Porque nós temos
um direito penal brasileiro fundamentado no garantismo penal. O que é o garantismo penal? É o direito que garante ao criminoso, ao bandido, ao infrator, os direitos fundamentais preconizados no Estado Democrático de Direito. A gente vê falar de audiência de custódia. Isso está dentro do garantismo penal. Você ser preso, acabou de estrupar, de explodir um banco, de matar um policial, a polícia tem que entregar ele ao Poder Judiciário em até 24 horas, e lá não vai perguntar se ele fez ou não fez, se cometeu ou não cometeu o crime. A resolução do CNJ é clara, não se trata de saber da materialidade do crime, mas se os direitos constitucionais do acusado foram respeitados. Seus direitos constitucionais foram respeitados. Nós voltaremos a esse tema, porque eu até um certo dia, eu resistia ao que Günter Jacobs, que é um pensador do direito penal moderno, um alemão, que a partir de 1985 ele começou a desenvolver a teoria do direito penal do inimigo. Hoje os Estados Unidos já faz uso do direito penal do inimigo quando se relaciona ao terrorismo. E, aproveitando um minuto que Ivonete me deu, o que é que isso traz de inovação ao campo do direito? Ele passa a tratar o direito penal do cidadão, do criminoso comum, do criminoso que cometeu um furto, o criminoso que cometeu um assassinato, um criminoso que cometeu um estelionato, criminoso comum. E passa a tratar o inimigo, o criminoso inimigo, que não é inimigo da sociedade, mas do Estado. Aquele homem é um perigo para o Estado. E como sendo um perigo para o Estado, ele passa a ser tratado não como um ser individual, mas como um Estado também. E aí, nos Estados Unidos, por exemplo, fundamentado na teoria do direito penal do inimigo, de Jacobs, se permite, por exemplo, o direito de tortura, o exercício da tortura. Não estou aqui a defender a tortura como prática em interrogatórios. Mas lá, hoje, nos Estados Unidos, e se tratando de terrorismo, e se precisando de uma confissão de alguém que é suspeito de participar de um grupo terrorista, onde é que está a bomba, onde é que está, se pode fazer. Essa brincadeira que nós temos aqui no Brasil, de você ser condenado a 100 anos e passar 6 anos na cadeia, o direito penal do inimigo não trata assim. É condenado a 100 anos, é 100 anos. Acabou-se. Sai o garantismo penal e todas as suas facilidades, e para esse tipo de criminoso, e quem é o nosso inimigo? O inimigo local? O traficante de droga. Tudo isso que está acontecendo no Rio de Janeiro é para garantir um mercado chamado tráfico de drogas. Então, eu acredito que a gente pode aprofundar esse debate. Cobrar das nossas autoridades avanço, como os países civilizados estão avançando com a prática do direito penal do inimigo, definindo quem é o nosso inimigo e como é que ele vai ser tratado. E como é que ele vai ser tratado.
Os Estados Unidos hoje respeita a correspondência, grampo telefônico. Se for suspeito de participar de um grupo de... Disse agora há pouco, de terrorista, precisa pedir a juiz para grampear o telefone, não, não precisa, não. Polícia tem autonomia. A gente volta a discutir sobre isso com mais tempo. Eu sou fascinado por esses temas de direito penal e voltaremos a discutir mais a miúdo. Obrigado. O próximo e último inscrito no expediente é o vereador Antônio Pimentel, no pequeno expediente. Senhora presidente, caros vereadores, eu quero apenas fazer um comentário, vereador Olímpio Oliveira. Eu não entendo essa coisa de presídio. Primeiro, eu não entendo. Existe tecnologia já para bloquear celular, que é o meio condutor para que o bandido que está detido, preso, se comunique e continue fazendo seus delitos fora da penitenciária. Eu não entendo. Se existe tecnologia para bloquear e a justiça não coloca. Eu simplesmente não entendo essa questão. Essa outra questão dos direitos constitucionais. Parece que esses direitos, que certamente seria, vereador Lula Cabral, para o cidadão de bem, né? Parece que é a principal ferramenta, vereador João, a principal ferramenta que deveria ser para o cidadão de bem, ela é utilizada exatamente para a bandidagem. Para beneficiar, como disse o vereador Olímpio aqui. Ele chega lá, na audiência de custódia, e primeiro não pergunta se o policial lhe deu todas as garantias, bateu em você, fez isso, fez aquilo. Quer dizer, na realidade, a coisa está invertida. O policial é o bandido, e o bandido é a pessoa que tem que ser cuidada. É a autoridade, vereador Saulo. Está tudo virado nesse país. Direito humano, se você bater no bandido, se um policial se defender, atirar no bandido, pelo amor de Deus, coitado desse policial. Nem assistência jurídica vai ter do Estado. É complicado. Eu estava ouvindo ontem aqui os colegas vereadores e falando que o governador do Estado não tinha compromisso com Campina Grande, mas tem. Tem compromisso, vereador. Tem. Vai ser instalado aqui, não sei se é um espaço de encontro LGBT. Excelente, parabéns, governador. Parabéns. Agora, é difícil lembrar também que está o redentorista aí para fechar. Redentorista que é história. Você não pode falar de Campina Grande, vereador Lula Cabral, sem falar no grande serviço prestado pelos redentoristas. Na história de Campina Grande. Se alguém escrever a história de Campina Grande e botar redentorista, é um escritorzinho melado de nada. Mas o governador esquece que o redentorista está prestes a fechar suas portas. E nós deveríamos, eu vou pedir, senhora presidente, eu vou pedir já,
de antemão, e vou fazer por escrito, uma audiência pública sobre o redentorista. Não pode fechar essas portas. Aquela criança, aquele adolescente que não tem condições de pagar um curso profissionalizante de primeira categoria, reconhecido internacionalmente, tinha ou poderá ter ainda o redentorista. E nós não podemos deixar que o governador esqueça dessa questão. Mas, o vereador Alexandre estava ouvindo o lamento dos professores da rede pública estadual. E eles lamentando que aquela famosa bolsa, posso, senhor presidente, utilizar mais um minuto? Aquela famosa bolsa, no final da sua vida, que é o antigo abono que o governador utiliza. Tem professor que não pode se aposentar, porque vai perder 40% do seu salário. Está aqui. A bolsa de desempenho da Polícia Civil Militar também está nesse mesmo dilema. Inclusive, um dirigente dizia, vereador Olímpio, mas eu recebo. Eu recebo hoje. E um mais antigo dizia, para quando você for se aposentar como eu, você vai perder quase metade do seu salário. Onde você mais precisa, a sua velhice, ter a sua garantia de poder pagar seu remédio, comprar, fazer sua feira, ter suas condições de vida. E esse policial, esse professor, vai perder, no final da sua vida, metade do seu salário por causa dessas bolsas, que são um absurdo, feito, utilizado vergonhosamente, vereador Neto, pelo governador do Estado. A promessa de risco de vida, o benefício dos policiais, que foi prometido, garantido pelo governador, também até hoje. Ele vai sair, graças a Deus, minha gente, o governador vai sair. Ele tem data marcada. Ou é agora em abril, ou é no dia 31 de dezembro. Pois bem, vereador Olímpio, também não foi cumprido pelo governador do Estado. E aí, a gente fica aqui. Era bom, vereador Neto, nós travamos aqui um debate sobre essa questão, para trazer essas garantias, tanto para os professores, como para os policiais civis militares, não é? Para que o governador lembre desses que estão servindo hoje, que no futuro não terão futuro, porque terão um salário reduzido pela metade. Muito obrigado, senhor, pelo tempo. O próximo, não tendo mais inscrito ninguém no pequeno expediente, passaremos ao grande expediente. O primeiro inscrito é o vereador João Dantas. Senhora presidente, colegas vereadores, imprensa aqui presente, campinenses que ocupam as nossas galerias, funcionários da casa, assessores, né? A pauta segurança não sai, né? Das páginas dos jornais, dos sites, né? Dos programas de rede nacional, enfim. Porque, na realidade, o Brasil chegou a um momento assim de grande apreensão, de grande crise. É muito grave a situação em todo o Brasil, né? E o que se vê e o que se filtra desses acontecimentos
tomando como exemplo, é o estado do Rio de Janeiro, onde se fez uma intervenção pela metade. E fica difícil para um militante que atuou no campo das esquerdas, né, defender uma intervenção em toda a plenitude, no caso daquele estado do Rio de Janeiro. Até mesmo porque o vice de Sérgio Cabral, ele é tão comprometido com todas aquelas imoralidades e aqueles escândalos quanto o próprio que está condenado aí há mais de 100 anos. Então, se fez um acordo, né, o Pezão continua em pleno exercício, pelo fato do titular haver sido cassado, e o Rio de Janeiro naquele desastre. Agora, o risco que se corre aí, Lula Cabral, é de que as Forças Armadas saiam dali desmoralizadas. Desmoralizada. Por quê? Porque não se... Ali caberia, sim, era uma intervenção estadual. Uma intervenção estadual, uma intervenção com um civil, né? E esse civil convocar as Forças Armadas para atuar no estado inteiro, né? Exatamente para se tentar, né, frear, diminuir o ímpeto, né, daqueles grandes grupos de criminosos, aquelas grandes facções formadas ali no Rio de Janeiro, que coloca o Estado, que é para o mundo, né, o cartão postal do Brasil, né, numa situação de desastre. Se você comparar o que acontece no Brasil hoje, a começar do Rio de Janeiro, é pior do que os fundamentalistas praticam lá no Oriente, né, com seus atentados, enfim, é algo de preocupante, né? E no momento em que o país vive sua crise constitucional, que num efeito dominó leva as outras instituições também para a vala comum. Vocês vejam o que está acontecendo hoje, Olímpio, nos tribunais superiores, né? A Operação Lava Jato toma suas decisões, julgam, mas aí quando vai para o Supremo Tribunal Federal, aí ontem mesmo já os irmãos Joesley já estão sendo beneficiados pelas chincanas jurídicas que se movem, que se apresentam, enfim, né? Por último, o presidente Lula recebe como patrocinador de sua causa, né, a presença do ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, o Sepúlveda pertence, né? Aí isso cria um descrédito no povo brasileiro que chega também no bandido, chega também na bandidagem. A bandidagem está lá no morro, armado com suas bocas de cocaína, de crack, né, importando armas de grosso calibre, importadas, né, de outros países do mundo, dos Estados Unidos, contrabandeados, inclusive contrabandeados aqui pelo sul do país, que é uma região desenvolvida. Né? O que poderia se imaginar era que esses contrabandos ocorressem na parte menos habitada do Brasil, que seria pelo norte, né? Se viria pelo Oceano Atlântico, entraria na embocadura, né, do Amazonas e se chegaria aqui com o arsenal que se quisesse. Mas não, o contrabando se dá exatamente pelos estados mais desenvolvidos do país, o sul do país, Rio Grande do Sul, né, Santa Catarina, né, e daí vai, Paraná, né? E aí o Brasil vive uma ebulição que é um verdadeiro desastre. A comunidade internacional deixa de investir no Brasil, o Brasil perde crédito, cai no ranking das avaliações dos países
em desenvolvimento, isso gera desemprego, o desemprego leva a outros problemas sociais, porque afeta diretamente a família, né? E alguns governadores, né, tratam da segurança, Breno, na maior naturalidade. Você escuta uma entrevista daquele governador do Rio de Janeiro, o Pezão, né, ele é tranquilo, tratando daquelas questões, como se aquilo fosse. O Rio de Janeiro vive em estado de guerra, comparado, ou pior, ao que acontece no Estado Islâmico. Porque quando você vê, por exemplo, aqueles islamistas, aqueles fundamentalistas degolando um inimigo, no Rio de Janeiro eles fazem como fizeram com Tim Lopes, aquele repórter da Globo, que colocaram no que eles chamam de micro-ondas. Vocês sabem o que é um micro-ondas? É uma pilha de pneus, colocam a vítima dentro daquela pilha de pneus, adiciona um combustível qualquer e toca fogo, não sobra material orgânico nem para se estudar o DNA da vítima. É igual ou pior o que os fundamentalistas fazem. A classe política brasileira, o Senado, o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, os tribunais superiores precisam acordar, porque eles são corresponsáveis por tudo isso que acontece no Brasil hoje. O que está acontecendo? O Congresso Nacional e o Senado precisam acordar para as suas prerrogativas de legislar, encontrar leis, formatarem leis que possam alcançar cada um desses problemas individualmente. Cada um dos problemas graves, uma lei nova para se pôr em prática, né? Aí se fala em superpopulação carcerária. O país de maior índice de presidiários do mundo é os Estados Unidos. São 2 bilhões e 300 milhões de presidiários nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Para tratar das questões atinentes ao terrorismo, existia o presídio de Guantánamo, né? Era outro, mas nos Estados Unidos se prende mesmo. Se prende menino de 10 anos de idade. Existe condenado à prisão perpétua no Brasil, um menino de 10 anos de idade. É de se questionar. Nós não estamos aqui defendendo, mas os Estados Unidos se sustenta, né? Existem questões que precisam ser resolvidas nos Estados Unidos. Mas eles lá, por si só, eles enfrentam, eles encaram mesmo. E quando aí você diz, não, mas construir escolas, vamos construir escolas. Escolas, sim. Presídio também. Não adianta você jogar 2.000 presos, 2 presidiários, 2 condenados aqui no Serrotão, na máxima, né? Todo final de semana o cara está saindo para a rua, monta numa motocicleta, vai lhe assaltar, vai tomar o celular do vereador Lula, vai tomar o carro da filha de Pimentel, e daí vai. E adiante tem que construir presídio, sim. Agora, procurar um modelo novo de funcionamento. Em outros países do mundo, os presídios são privados. E terminam, sabe, o custo desses presídios privados sendo menores do que os presídios mantidos pelo Estado. A Paraíba, o governador Ricardo Coutinho, que eu nunca vi homem para ter uma capacidade de mentir com tanta sapiência, como o Ricardo Coutinho. Ele prega o Estado aí num desastre total, num caos de segurança total, e ele fala como se nós estivéssemos vivendo na Dinamarca, na Suíça, na Suécia, como que não existisse crime, não existisse nada. João Pessoa é a 4ª cidade mais violenta do Brasil. João Pessoa, presidente Márcio. João Pessoa, presidente Márcio. É a 4ª cidade mais violenta do Brasil, né? Então, é preciso que encontre-se um modelo nesse país para que se freie essa violência, para que se diminua essa violência,
Porque essa violência no Brasil leva a um efeito dominó de desastre que afeta a economia, os serviços, os investimentos, os investidores se desmotivam, né? Recursos internacionais deixam de entrar no Brasil, investimentos, porque o Brasil está vivendo um verdadeiro caos. Essa é a verdade. Por ordem de inscrição no grande expediente, o vereador Alexandre do Sindicato. Ou grande. Senhor presidente e colegas vereadores, pedir aos nossos companheiros apenas já um apelo inicial de permanecermos no plenário, já que temos 2 projetos do Executivo, vereador Lula Cabral, para votarmos na manhã de hoje, justamente o que instituiu o salário dos servidores no âmbito do município de Campina Grande e também do magistério. Então, é importante esperarmos para votarmos algo que, diga-se de passagem, o prefeito já vem cumprindo desde do dia 1º de janeiro desse ano, mas precisamos oficializar. O projeto será votado com validade de data retroativa, vereador Lula Cabral. Então, é importante a permanência dos companheiros na casa para que possamos ter número suficiente para votarmos. Ontem à noite, até já um pouco tarde da noite, assisti uma sessão conjunta do Congresso Nacional, vereador João Dantas, onde a promessa do governo federal, que seria para o mês de dezembro, do socorro aos municípios, ela veio, mas veio tardiamente. Foi aprovado 2 bilhões de reais em socorro aos municípios brasileiros. E numa soma muito simples que nós fizemos rapidamente, Campina Grande ficará com quase nada desses valores, tendo em vista que essa divisão feita do Fundo de Participação dos Municípios, Campina Grande perde em torno de 40%, vereador Lula Cabral. Há uma diferença de 40% entre Campina Grande e Cabedelo. Veja só o tamanho da injustiça. Proporcionalmente, a cidade de Patos, nessa divisão de socorro, entre aspas, aos municípios, vereador Luciano Breno, recebe 2 vezes mais do que Campina Grande. Isso quer dizer, no final do ano passado, o prefeito cumprindo seus compromissos, e todos os municípios sofreram com essa situação, tivemos naturalmente, o sofrimento por parte de todos os municípios que ainda tentam se recuperar. Campina Grande não foi diferente, se aguardava a ajuda do governo federal e ela não chegou. Somente no dia de ontem foi aprovado pelo Congresso Nacional uma ajuda de 2 bilhões para os municípios. Campina Grande vai ficar com quase nada disso que foi liberado. Uma quantia praticamente irrisória para um município como o nosso, que tem investido anualmente 25% dos seus recursos da saúde. Município como Campina Grande, que somente já no início desse ano, de janeiro até agora, fevereiro, já investiu quase 3 bilhões para a FAP na saúde. Um município como o nosso tem tido o compromisso de assumir praticamente toda a saúde de 170 municípios que para cá vêm diariamente para ter tratamento de oncologia, tratamento renal. De um município como o nosso, que perde mensalmente 1,5 milhão da saúde, retirado pelo governo socialista que trata tudo pelo social, retirando daqui do nosso
município já há quase 2 anos esses recursos da saúde, da farmácia básica, do SAMU, as contrapartidas para as UPAs. O município de Campina Grande que banca a UPA do Dinamétrica com recursos próprios, já entrando para quase 6 meses. Esse pacto dos municípios, e lá em Brasília ontem havia vários prefeitos esperando a votação dessa medida provisória que o presidente Temer mandou, para que os municípios possam receber alguma coisa, vereador Álvaro Farias, para conseguir respirar no mínimo um mês. Os recursos que irão chegar a Campina Grande não vão dar para um mês. Não serão suficientes para um mês. Se não houver, ou se não, os estados que hoje sofrem, e aí eu vi o senador, um dos senadores de Minas Gerais, se queixando do governador do PT, de que lá parece que ele adotou a cartilha do governo estadual aqui. Não manda recurso para o município, fechou as portas para os municípios e jogou os seus municípios ao Deus dará. Não tem sido diferente aqui. Já imaginou, em um momento muito simples de reflexão, se nós tivéssemos um prefeito desastroso, um prefeito que não cumprisse os seus compromissos em dias, sem o apoio do governo do Estado, como essa cidade tem vivido há 7 anos e 2 meses, como estaria essa cidade hoje, vereador Saulo Noronha? Me mostre uma única indústria trazida a esse município por parte do governo do Estado. Nós não temos. Mas é muito fácil, quando pegamos as redes sociais tendenciosas, que algumas pessoas colocam no Sagres valores de procuradores, valores de servidores que no mês de dezembro recebem o seu salário e diz super salários. Super salário, não é bonita a palavra, né? Mas não analisa que qualquer trabalhador, ao final do 12º mês trabalhado, ele passa a ter os seus vencimentos do 13º salário, e foi uma lei criada ainda na época de Getúlio Vargas. Não foi criação dessa gestão ou desse governo. Aí vem falar de altos salários. Falar em altos salários da Prefeitura de Campina Grande é muito fácil. Vamos falar dos codificados do Estado, que você só sabe que existe por conta do CPF. O Tribunal de Contas mandou com que o Estado nominasse cada um e eles não fizeram. Uma especialidade do governo do Estado, jogar para debaixo do tapete aquilo que não lhe é do seu agrado. Então, o que nós temos, vereador Lula Cabral, é um município sacrificado, um prefeito operoso que tem investido o que quase não tem para investir no município, do dia a dia, das ações desse município, porém, faltando a ajuda do governo do Estado. E agora o governo do Estado vem com, olha a frase, de um projeto, se aproveitando de um projeto do prefeito Romero, de interligar o Mirante a Bodocongó. Se a obra for feita parecida com a obra da João Suassuna, é motivo de muita risada para nós. Mas é motivo de piada. Porque aquele projeto já existe, que é o projeto da Alça Leste, que para alguns gostavam de dizer que a obra está parada, mas vamos lá ver como é que a obra está andando, interligando ao bairro do Santo Antônio, saindo dali, seguindo até a entrada da BR-104, do sentido Brejo-Campina Grande, ou Campina Grande-Brejo. E depois esse projeto já é um projeto antigo. Se o governo do Estado for fazer como ele está fazendo as rodovias dele, não aguenta uma chuva, é impossível você dizer que esse governo está investindo em Campina Grande. Ele investe, diz que vai investir em uma estrada, mas investe em recursos, como bem me sucedeu aqui, eu me antecedeu o vereador Pimentel, no centro de convivência
das comunidades LGBT. Bonito, né? Centro de convivência, o nome é bonito, né? Ele deveria fazer o mesmo centro de convivência, os recursos a esse centro. Por que não destinar à casa do Dr. João Moura, que ele tirou o convênio? Por que não destinar ao próprio Redentorista? Por que não destinar à população mais carente, mais pobre? Eu não estou dizendo que não se deva fazer a rodovia, mas por que ele não consulta o prefeito da cidade e pergunta o que é prioridade hoje para Campina Grande? O que é que o senhor precisa para nós melhorarmos a mobilidade de Campina Grande? Eu não estou dizendo para depois não vir aí dizerem que o vereador Alexandre é contra a obra da rodovia, mas eu quero dizer que ele gosta muito de se apoderar daquilo que não é dele. Com muito prazer, vereador Saulo Noronha. Já antecipando agradecimentos a Vossa Excelência pelo aparte concedido, mas trazendo aí uma notícia, e uma boa notícia, viu, vereador João Dantas, inclusive relacionada ao governador do estado que estava saqueando, essa é a palavra que posso dizer, o cidadão e o contribuinte que tem um automóvel e vende. O Supremo Tribunal, o STJ, vereador Alexandre, julgou contra o governador Ricardo Coutinho agora a cobrança de uma taxa abusiva que ele estava cobrando aí através do Detran. R$300? Pela baixa, R$150, pela baixa no comunicado de venda. O cidadão tem um carro, ele vendeu, aí ele comunicou a venda, pagou uma taxa, já inclusive, e aí eu comprei o automóvel e quero transferir para o meu nome. Primeiro que tem que fazer na conta do governador Ricardo Coutinho é pagar R$150, para dizer eu comprei, e depois pagar todas as taxas de transferência. Exato. É uma taxa abusiva e o governador, Alexandre, só está perdendo quando é através de justiça agora, viu? Tem que ser justiça. Inclusive tem um julgamento próximo aí que ele deva ser julgado. Até que fim, né? E eu estou vendo que é capaz de a justiça vencer ele nisso aí. Obrigado pelo aparte. Eu agradeço a parte. É um governador que, em matéria de aumentar impostos, é a especialidade dele. Agora, o que é que acontece? E eu encerro a minha fala agora. Diante disso. Por isso que eu não acredito, vereador Saulo Noronha, que ele não saia candidato a qualquer coisa. Quem fez o que Ricardo fez com a população paraibana, quem brigou com todas as instituições, seja ela do judiciário, do legislativo, de entidades, não precisa do privilégio do foro privilegiado. Quem brigou com todo esse povo, achar que vai passar impune, seria até uma fantasia pensarmos nisso. Ele sabe que precisa de um mandatozinho para garantir uma ação dele lá no Supremo e demore 10 anos. Porque aqui embaixo, junto com os pobres mortais, a coisa vai ser outra. E o vereador Lula Cabral está rindo ali, ele sabe por quê. A coisa é totalmente diferente. Então, volto a dizer, as ações do prefeito Romero têm levado essa cidade a continuar movimentando a máquina do comércio, a indústria. Já imaginou se Campina Grande não estivesse vendendo os cimentos que está vendendo para a construção do Aloysio Campos, o asfalto, os tijolos? Como estaria, vereador Ivan Batista, o nosso... Se Vossa Excelência quiser falar no microfone, eu fico muito grato, porque os nossos companheiros poderiam lhe ouvir. É uma curiosidade. Sim, senhor. Mas o senhor se dedica tanto no combate ao Ricardo Coutinho, que talvez se fosse ao contrário, se Vossa Excelência estivesse só fazendo pedido a ele, todas as vezes que cita o nome dele, eu acho que ele já teria atendido, porque não aguentava mais tanto pedido. O que o senhor acha? Quando Vossa Excelência diz que eu cito tanto nome, ou critico tanto o governo, né, pode até ser, mas com ele não tem essa questão de pedido, né? Não tem. Eu acho que ele só entraria no ouvido e sairia do outro, vereador Ivan. Eu não vejo que ele teria essa simpatia de nos ouvir. Ora, se ele não passa a ouvir o bispo da cidade, o prefeito da cidade, vai ouvir o vereador Alexandre do Sindicato. Eu gostei do aparato do vereador João Dantas, já encerrando, né? O colega vereador Ivan Batista é essa figura
contemporizadora. O Ivan ele tem um perfil assim de diplomata, né? Ele era para fazer parte do Itamaraty, né? Talvez aquela guerra lá do Irã, aquela luta, aquelas questões fundamentalistas do Estado Islâmico já tivessem sido resolvidas. Mas eu quero dizer, me dirigindo a Alexandre, mas numa interlocução também com o colega Ivan Batista, é que Ricardo Coutinho ele tem um perfil de uma pessoa assim insensível. Ele não se toca, né, com os abrandamentos. Né? Não adianta qualquer pedido que você fizer aqui dessa tribuna a Ricardo Coutinho, ele faz o vídeo de mercador. Ele não dá a menor atenção a Campina Grande, Ivan e Alexandre. Ele retirou Campina Grande do mapa geopolítico do Estado. Faça um levantamento do dia do primeiro do governo do cidadão Ricardo Coutinho, desde quando nós éramos aliados ainda, o que é que ele fez para o Campina Grande de destaque? Porque obras pequenininhas, obras inexpressivas, que contam-se nos dedos essas obras inexpressivas, sem levar em conta a obra politicamente incorreta que ele fez do aterramento do açude de Bodocongó, ele não fez nada. Campina Grande é a segunda maior cidade do Estado. Se todos nós, vereadores aqui, suprapartidariamente, cada um fizesse um pedido por dia, em cada sessão, ao governador Ricardo Coutinho, ele não responderia a um pedido sequer de nenhum de nós. Porque da bancada dele, ele nem sabe quem são. Nunca recebeu os vereadores da bancada do seu governo. Então, essa sugestão sua, nós levamos como uma brincadeira, porque você realmente, você é uma pessoa que é muito... Mas, olha, foi uma forma de parabenizar o trabalho de Alexandre. Pois é, eu de tanto ele bater nesse Ricardo Coutinho com toda a razão. Mas eu entendi também esse lado. Se ele tivesse usado todo esse espaço de fazer pedido, acho que ele já teria atendido. Mas eu entendi também esse lado também inteligente de Vossa Excelência. Mas nós queremos deixar o registro de uma forma mais incisiva. Né? Ricardo Coutinho não tem respeito a Campina Grande, não vê o povo de Campina Grande como um povo que produz para o Estado, que sustenta mais da metade desse Estado, né? E de respeito a todos nós, inclusive nós que, no seu primeiro mandato, nele votamos. Eu agradeço a oportunidade, a parte dos colegas vereador Saulo, vereador líder João Dantas, e também do grande sábio Ivan Batista. O próximo inscrito no grande expediente é o vereador Galego do Leite. Senhora presidente, demais colegas vereadores, amigos da imprensa, colegas assessores, funcionários aqui da casa, amigos que se encontram aqui na galeria, na pessoa do amigo Robson Escorel, muito bom dia a todos. Internautas, mundo afora que nos acompanham através da TV Câmara. Subo à tribuna nesse momento, vereador João Dantas, para fazer aqui também colaborar com as falas do colega vereador Olímpio Oliveira, colega vereador Pimentel Filho, quando diz respeito à questão dessa insegurança. E aí o colega vereador Olímpio Oliveira falava, João, né, um tema interessante, porque não adianta prender os bandidos, porque, na verdade, os chefes, os principais, já estão presos nos presídios de segurança máxima, Saulo. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta. O vereador Pimentel Filho, Vossa Excelência, que conhece bem do tema, por exemplo,
Eu não entendo como é que os chefes dessas quadrilhas, Brasil afora, nos presídios de segurança máxima, onde não é para pegar celular, e pega, e comanda o crime, e a gente tem aqui, por exemplo, o major veneziano não pega sinal de telefone para a população. Aí eu queria que... eu não estou lhe intimando, nem tirando Vossa Excelência terreiro no bom sentido, não. Eu não consigo entender essas mágicas. Em Catolé de Boa Vista, né, tem Ivan Batista, Vossa Excelência, que é um homem, né, que tem mais de 70 anos de experiência na vida pública. Eu não consigo entender essas mágicas, João. Por exemplo, o distrito de Catolé de Boa Vista, né, tem várias comunidades lá, Aldo, no Mutirão, São José da Mata, que não pega telefone. E esses presídios de segurança máxima, que é para, né, que estão lá recolhidos, esses meliantes, que comanda, né, o crime organizado no Brasil, pega lá o sinal telefone. Eita, Brasil, velho, esculhambado, viu? País, velho, desmoralizado. Entendeu, vereador Pimentel? Eu não sei por que não pega ali no Major. Por exemplo, eu tenho pessoas que trabalham comigo que moram no Major e é uma briga de foice para pegar um telefone lá. Tem que botar na janela lá, eu já quase caindo do prédio. Mas dentro do presídio de segurança máxima, o bandido... eu não sei, Saulo. Eu acho que eu estou vivendo em Marte, não é no Brasil. O país vai esculhambado. Mas concedo uma parte ao colega vereador Pimentel para eu entrar no outro tema que eu vim tratar desta manhã. Com maior satisfação. Eu vou responder as duas indagações de Vossa Excelência. Uma é que eu vou dizer, pois é, foi o que eu perguntei. Porque em alguns lugares aqui não pega e nos presídios pegaram, tem que pegar. E pega bacana. Porque o bandido tem que se comunicar com o outro bandido para fazer as suas mutretas, né? E pior é que mesmo pegando ainda tem tecnologia para bloquear. E não bloqueia, eu não entendo também. Só bloqueio do pobrezinho lá né? Das pessoas. Certo? O grande problema é que o país, nosso país, certo? É um país que não cobra. Por exemplo, as empresas de telefonia, que são hoje as campeãs de reclamação no Brasil inteiro. Faz mais mutreta do que muita bandidagem aqui. Você compra, eles não prestam o serviço a você, não presta o serviço que está no contrato. Depois, além de não prestar o serviço, se você quiser desfazer o contrato, aí, miguinho, aí você entra numa fila, entra numa procissão de lamúrias, porque eles fazem todo tipo de trameagem para não desfazer o contrato. Aí, engraçado, vereador, me desculpe eu estou dizendo, engraçado que essas empresas de telefonia, né, elas, inclusive, um dia disseram que aqui os celulares não pegam em alguns lugares, porque é culpa minha, de um projeto de lei minha, vereador Renan, que impede deles colocar as antenas, as famosas herbes, né? O nosso projeto, ele sim, ele não proíbe, ele diz, em outras palavras, palavreado mais corriqueiro, diz como você deve colocar. Diz que lá em São José da Mata não pega, porque não pode botar uma antena. Olha, nosso projeto de lei, que é nossa lei, foi o nosso projeto, diz que tem que ter essa antena tem que estar num terreno de 60 por 60. Será que não tem em São José da Mata terreno de 60 por 60? Vai meter assim no inferno. Por exemplo, nessas localidades que Vossa Excelência falou, será que tem um terreno lá, assim, meio distante, 60 por 60? Com certeza tem. Eles querem colocar em cima de prédio, querem colocar aqui no centro de vizinha uma casa, para realmente prejudicar. O meu projeto veio para dar essas condições. Mas o governo, vereador, só para concluir, o governo devia exigir dessas empresas, certo, que eles colocassem sistemas de bloqueio, já que deram essas concessões, né, graciosas, praticamente, graciosas, né, que até o filho de Lula é dono da Oi, parece. Então deram graciosamente, devia obrigar essas empresas a fazer os bloqueios
nos bancos, dentro dos bancos, fazer os bloqueios dentro dos presídios, que é onde é o maior crime nesse país. Então fica sem entender, não é? É quando prende um bandido, em vez de botar na cadeia, a primeira coisa que se pergunta para soltar ele é se o policial bateu nele. Ora, o policial vai prender um bandido dizendo, dá licença eu pegar o senhor e vou botar aqui as suas algemas, é desse jeito que a justiça quer que faça. Está tudo invertido na realidade. Eu agradeço o colega vereador Pimentel, que fez um discurso dentro da nossa, da nossa fala, mas tudo bem. Ele está querendo imitar, o colega vereador João Dantas. Está vendo, João? Para você não ficar enciumado. Mas, enfim, eu vou dar continuidade aqui à minha fala, o vereador Ivan Batista. Eu gostaria de chamar a atenção dos vossos pares, vereador Lula Cabral. Eu acredito que toda a imprensa, todos aqui que estão ontem, tomou conhecimento daquele fato lamentável, daquela mãe de família, que lamentavelmente sofreu um acidente trágico, ali uma das entradas de Campina Grande, bem próximo à entrada da Rua das Amburandas das Malvinas. E por que é que eu falo nesse tema, João? Eu tenho aqui, desde 2013, enxugado o gelo, debatido com os secretários aqui, Ivan Batista, na duplicação, inclusive já preparamos matérias, já fizemos, da duplicação da Francisco Lopes de Almeida. Esse foi uma tragédia. Mas semanalmente ali, João, o vereador Pimentel, do Detran até chegar ali a Loteria do Cruzeiro, são vários acidentes. Pode pegar os dados aí pela STTP ou para o doutor Geraldo Nobre no Hospital de Traumas. Famílias que ficarão, e estão com sequelas para o resto da vida. Perda de membros, acidentes. E, no caso daquela senhora ontem, daquela mãe de família, ela foi livrar um buraco lá. A gente tem testemunho, tem pessoas que estavam próximas. E aí, lamentavelmente, ela se desequilibrou, e foi para debaixo do caminhão, um caminhão carregado de postes. Vinha bem devagarzinho, inclusive o motorista estava transtornado porque não viu e não conseguiu livrar. Faço essa observação, que é o momento, você vem ali do Detran, é uma esculhambação aquele trânsito. Nós não temos uma placa de sinalização. Você tem ali, você pode vir direto para o centro, pode entrar para as Malvinas, é um desmantelo só. E essa observação eu não estou fazendo aqui só porque aquela senhora perdeu a sua vida lá ontem, não, onde uma família hoje estão acabando de enterrar o corpo dela, não. Essa observação a gente faz desde 2013, vereador Pimentel. Uma das principais entradas de Campina Grande, onde tem, com a construção da PB 138, com a construção do bairro do Portal, até com o Major Veneziano, com aquelas casas do Acaso, que aquele trânsito ali, pelo Verdejante, aumentou, triplicou ultimamente nos últimos 5 anos, Saulo. E aí, lamentavelmente, a gente vê a omissão por parte do Executivo, o que diz respeito, no mínimo, pelo menos ali naquele caso, sequer, porque ali, vereador Álvaro, que conhece bem, não tem meio fio, não tem mais nada. A água, quando está vindo agora, está arrastando tudo, está cheio de buraco, não tem sinalização de nada. Aí ontem estava lá uma força-tarefa, Lula. Não, a gente vai sinalizar, a gente vai... Pronto, mas uma mãe de família teve que ter sua vida ceifada de forma trágica. E aí ela não é porque ela foi livrar um buraco, de fato, uma fatalidade. E aconteceu. Aí eu faço uma pergunta, faço um apelo à Vossa Excelência, Quantas outras pessoas terão que ter suas famílias prejudicadas ou tragicamente para o resto da vida e a gente não vai tomar uma providência, Faço um apelo à Vossas Excelências para que o chefe do Executivo olhe urgentemente, infelizmente, depois dessa tragédia, talvez já estejam equipes lá fazendo levantamento. É uma obra cara, a gente discutiu isso aqui com os secretários, não estou dizendo que faz do dia para a noite, não. Mas se não se começar a elaborar um projeto, buscar recursos, Robson, acredito que é testemunho aqui, ocular, Robson, de quantas vezes a gente debateu isso aqui com os secretários de planejamento, secretário de obra, que é uma obra extremamente importante, Lula, para a cidade de Campina Grande, e que precisa de parceria com o governo federal, a exemplo do que foi a Argimiro de Figueiredo, a exemplo do que é as casas do Aloysio Campo, a exemplo do que é outras obras que são tocadas em parceria com o governo federal. E por que aquela é uma das principais entradas de Campina Grande, não é prioridade para a gestão? Faço um apelo a Vossas Excelências, é um desabafo, uma crítica e um apelo, tudo misturado, porque uma mãe de família perdeu a sua vida por conta
concederei, Alexandre, se a presidente permitir, sem nenhum problema, concederei uma parte a Vossa Excelência, para finalizar a minha fala. Agradeço a parte que Vossa Excelência me concede e levar em consideração a preocupação do nobre companheiro com o falecimento de uma jovem mãe no dia de ontem, pela manhã, cedinho, nas primeiras horas. Fatalidades, elas acontecem em qualquer lugar e nós não estamos livres de que algo dessa natureza venha a acontecer com qualquer um de nós. Solidariedade à família, parabenizar Vossa Excelência até pelo o apelo que Vossa Excelência faz aqui. Eu acompanhei as discussões da LOA do ano passado, verifiquei que alguns companheiros tocavam nesse assunto. Aquela obra, vereador Galego do Leite, é uma obra que já está dentro da programação da Prefeitura Municipal. Como bem falou Vossa Excelência, é uma artéria importante do nosso município, porque ela leva a vários bairros, e hoje ao Portal Sudoeste, que é depois da rodovia, nós temos um problema muito sério, que ainda não foi resolvido, foi amenizado com a colocação de alguns quebra-molas naquele contorno, depois de muitas mortes e muito pedido dessa casa, de requerimento, inclusive meio de outros companheiros, por parte do DENIT no contorno. É uma avenida ampla, não será feito do dia para a noite, como bem falou Vossa Excelência. Temos muitas invasões naquela localidade e precisam depois ser retiradas. Não é? Agora, sim, nós poderíamos, e quem sabe, dentro desse projeto que o governo do Estado está implantando, e aí eu volto a dizer, a minha fala do início na tribuna. Por que o governo do Estado não procurou Campina Grande ou a gestão do prefeito Romero para perguntar o que é prioridade para o município? É que nós podemos fazer na palavra muito bonita que usa o governo socialista, o pacto pelos municípios, né? Ele gosta de usar isso, né? O trabalho 1, trabalho 2. E aí, contrariando a fala do vereador Ivan Batista, e disse, eu gosto muito de falar contra o governo Coutinho, eu acho que caberia até os senhores da oposição, no acesso hoje, e tem mais facilidade ao governo do Estado, de porventura perguntar por que não há parceria dele com a Prefeitura nesse sentido. Aquela obra poderia sair bem mais rápido do papel se nós tivéssemos o governo do Estado que chegasse aqui e fizesse, num ato de humildade e de respeito à população campinense, dizer, essa obra é importante para o município, vamos fazer uma parceria. Eu tenho certeza, vereador Galego do Leite, que a gestão do prefeito Romero não iria se omitir, eu não teria nenhuma dificuldade de fechar um convênio com o governo do Estado para que aquela obra pudesse sair, porque ontem foi aquela senhora, amanhã pode ser adolescente, pode ser jovem, eu não estou procurando culpados. Eu acho que nós devemos procurar a solução. E a solução é essa, é unirmos forças. E aí, quem sabe, com a ajuda dos senhores, o empenho dos senhores, com o acesso que tem a deputados federais que estão hoje dando sustentação ao governo Coutinho, pudéssemos trazer aquela obra ali para o bairro das Malvinas, Cinza, Presidente Médici, Rocha Central, Sandra, aqueles bairros que estão todos ali ao redor, para que fatos dessa natureza pudessem ser evitados. Mas tenho Vossa Excelência certeza de que a Prefeitura não tinha se programado, ou se programou depois da morte dessa senhora, já estava na programação, porém, não se faz obra com chuvas. É só verdade. Essa minha Eu agradeço ao colega vereador Alexandre, só lembrando a Vossa Excelência que o nosso pedido não foi, né, depois da morte daquela mãe de família. O nosso pedido aqui é desde 2013. E, coincidência ou não, é porque é de um vereador de oposição que dorme em berço esplêndido, né? Mais uma de nossas emendas, mais um de nosso projeto que dorme, né, em berço esplêndido na gaveta do chefe do Executivo. Mas que bom. Né? Que bom que Vossa Excelência já afirma que há essa sinalização. Em relação à parceria, né, é importante, sim, que haja de ambas as partes, né, essas parcerias. Quando se é aliado, né, é os afagos, é tudo. Quando se rompe, né, aí começa aquela história, quanto pior, melhor. Né? Cada um que caminhe sozinho. Eu não tenho compromisso com o erro do passado,
ou com quem não gosta de fazer parceria. O meu compromisso é com a cidade de Campina Grande e o bem comum da população. E estamos cobrando desde 2013. Não é porque ontem aconteceu essa tragédia, não. Muito obrigado. Não havendo mais nenhum inscrito para o grande expediente, encerramos o grande expediente. Havendo quórum para a votação, eu passo a palavra ao primeiro secretário para a leitura das atas. Não tendo atas, eu passo a palavra também ao secretário para a leitura dos requerimentos, dando prioridade ao requerimento de urgência dos projetos que vão entrar para a ordem do dia, que será votado na ordem do dia. Primeiro esse, lê só, certo? Esse só é votado na ordem do dia, o de urgência. E os outros nós vamos votar agora. Só esse aqui mesmo? Só esse. Requerimento número 154, requer dessa mesa diretora desta outra casa que considere de urgência especial na tramitação dos projetos de lei 02/2018 e projeto de lei complementar 01/2018, que as matérias sejam incluídas na ordem do dia desta presente sessão. Esse requerimento de urgência será votado na ordem do dia. Continuando a leitura dos requerimentos. Requerimento número 160 do vereador Antônio Lula Cabral requer que sejam formulados votos de profundo pesar pelo falecimento do senhor Paulo de Tasso Landim. Requerimento número 159 do vereador Antônio Alves Pimentel requer a presidente desta casa votos de moção de aplauso aos 20 anos do CTB-PMCG, pelos 18 anos de municipalização do trânsito do município de Campina Grande. Requerimento número 172, do vereador Pimentel Filho, requer a excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Vereadores votos de moção de aplauso ao Dia Mundial da Justiça Social. Requerimento 182, do vereador Márcio Melo, requer a aprovação de votos de aplauso ao conselheiro Fábio Nogueira, eleito por aclamação à presidência da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. Requerimento número 89 de João Dantas, requer moções de congratulações e desejo de um profícuo trabalho aos novos membros do Diretório Municipal da Juventude, PSDB, em Campina Grande. Requerimento número 190 do vereador Álvaro Luiz Leite de Farias, requer desta mesa diretora desta outra casa que faça constar nos anais deste poder um voto de aplauso ao senhor Bruno Rafael Pereira Nunes pela passagem do seu aniversário na data de hoje. Requerimento 138, vereador Antônio Lula Cabral, requer que seja formulada moção de aplauso ao professor e escritor Dr. Jurani Clementino pela vitória no concurso literário da Livraria Cultural de São Paulo, com a crônica sobre a importância da cultura, a cultura que transforma. Requerimento 188 de João Dantas, requer que faça constar nos anais dos trabalhos legislativos dessa casa voto de solidariedade aos pais das crianças autistas e ao deputado Bruno Cunha Lima pelo veto do governador ao projeto de lei número 1350/2017, que determina a isenção do símbolo, a inserção do símbolo mundial do autismo nas placas que sinalizam atendimento prioritário em estabelecimentos públicos privados, que causou revolta entre os pais de entidades que trabalham com autistas. Requerimento 195 requer à senhora presidente que seja concedido votos de moção de aplauso no dia do auxiliar de serviços gerais. Em discussão, os votos de moção, pesar e aplauso, não havendo quem queira discutir em votação, se concordarem, permaneça como estão, os que divergirem, levantes, aprovados por unanimidade. Eu gostaria de combinar com os colegas e os líderes de bancada. Eu peço a Galego que faça o papel de líder, já que o novo líder da bancada de oposição ainda não retornou aos trabalhos, para que ele possa responder a essa questão de que a gente possa passar para a ordem do dia. Então, encerrando
a leitura de requerimentos e a votação, passamos à ordem do dia, colocando o requerimento de urgência em votação. Leia aí. Requerimento 154. Requer desta mesa, desta douta casa, que considere de urgência especial na tramitação dos projetos de lei 02/2018 e o projeto de lei complementar 01/2018, que as matérias sejam incluídas na ordem do dia desta presente sessão. Em votação, o requerimento de urgência. Os concordados permanecerem como estão, os que divergirem, levantes. Aprovados por unanimidade. Passaremos agora à votação dos projetos. Iniciando pelo projeto... Desculpe. Da equiparação do salário mínimo. Esses projetos já estão com o parecer da comissão. E o Sargento Neto, nosso secretário, vai fazer a leitura do mesmo. O parecer está aqui. Projeto de lei de 22/1/2018 do Poder Executivo. Emenda. Dispõe sobre o valor do salário mínimo dos servidores públicos do município de Campina Grande e da outras providências. Disposto sobre o valor do salário mínimo dos servidores públicos do município de Campina Grande e da outras providências. Artigo 1º. A partir de 1º de janeiro de 2018, o salário mínimo será de R$ 954. Parágrafo único. Em virtude do disposto do capítulo deste artigo, o valor diário do salário mínimo corresponderá a R$ 31,80 e o valor do horário R$ 4,34. No artigo 2, ficam convalidados os atos administrativos que trata do Decreto Federal de número 9.255, de 29 de dezembro de 2017, que regulamentou a Lei Federal de número 13.152, de 29 de julho de 2015. O artigo 3º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos ao dia 1º de janeiro de 2018. Gabinete do Prefeito Municipal, em 10 de janeiro de 2018, Romero Rodrigues, Prefeito Municipal. Em discussão, o projeto de lei. Sem discussão, então, em votação, os concordados permaneçam como estão, os que divergirem, levantes. Aprovado por unanimidade em primeira votação. Passamos agora à leitura do segundo projeto em pauta. E que existe uma emenda da nossa bancada, que eu gostaria de que fosse votado primeiro a emenda. Fosse apreciada, aliás. Também com o parecer da comissão, eu convoco o vereador Renan para assinar aqui o parecer, que falta a sua assinatura. Emenda da PLC de número 01/2018. Emenda altera o artigo 4º do projeto de lei complementar do dia número 01/2018. No artigo 1º do 4º do projeto de lei complementar de 01/2018, passa a vigorar com as seguintes redações. O artigo 4º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos do dia 1º do mês. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º, revogue-se as disposições em contrário. Sala da sessão da Câmara Municipal de Campina Grande, Casa Félix Araújo, em 21 de fevereiro de 2018. Presidente Ivonete de Andrade Lugero. Falta Neto. Para discutir a emenda, o vereador Galego do Leite. Senhora presidente, demais colegas vereadores, chama a atenção da liderança, da maioria, esta emenda que não teve a nossa subscrição. Eu gostaria só de consultar os líderes, porque aqui no primeiro projeto, né, nós votamos retroativo a 1º de janeiro, e essa emenda aqui de Vossas Excelências altera, né, e tira o retroativo a 1º de janeiro. Aqui só diz respeito a 1º de fevereiro. Por isso, né, que a gente vota pela manutenção do projeto original na sua íntegra e não alterando ele com essa emenda, certo? Então, a nossa orientação, porque aqui o projeto original, né, no artigo 4º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo aos seus efeitos do dia 1º de janeiro. Então, a emenda
altera para 1º de fevereiro. Por isso que a orientação para a nossa bancada é de votar contrário à emenda. Eu vou explicar ao vereador Galego do Leite a seguinte situação. Nós hoje votamos o aumento do servidor para retroativo em janeiro. O prefeito já pagou com o valor de janeiro, com o salário mínimo atualizado. Isso significa que ele também pagou a previdência atualizada e descontada a parte do servidor. Já esse do reajuste do professor não foi pago em janeiro. Então, aí eu pergunto, quem vai pagar a parte descontada do servidor se não foi ainda? Então, essa questão é uma questão que eu estou passando a bola para que a prefeitura e o sindicato decidam essa questão. Porque agora, em fevereiro, já vai ser pago, mas vai ser descontado do servidor a parcela do INSS ou IPSEM, como queiram, ou como seja. Mas quem vai pagar a parte... Os professores têm que entrar num acordo de se for para descontar janeiro em fevereiro. Porque o prefeito tem como pagar a parte patronal, mas a parte do servidor não tem. Então, era só uma questão para adequação. Nada de estranho. Não tá, os professores não estão tendo prejuízo. E, se for feito um acordo entre sindicato e prefeito municipal, é que eles tomem a decisão de como vai ficar essa diferença de janeiro. É o vereador Olímpio para discutir. Está aqui. Eu não sei se eu me fiz esclarecer. Porque muita gente pensa que o salário aumenta só para o bolso do servidor. Mas não sabe que o servidor também tem encargos a pagar e o empregador também. Então, com a palavra, o vereador Olímpio. Inicialmente, eu me congratulo com o vereador Galego do Leite, que atentou para essa modificação na redação do projeto original, e uma modificação que, ao nosso ver, prejudica, sim, o servidor do Magistério Público Municipal. A emenda por si só, ela sequer poderia ser apreciada. A emenda, da forma que está, ela não tem amparo regimental. É uma emenda sem justificativa, não existe no texto, ela não tem justificativa, então há um erro formal da emenda. Eu nunca vi essa justificativa aqui. E eu já fiz a justificativa de voz, certo? Eu nunca vi ninguém trazer aqui, então é uma inovação que nós deveremos fazer a partir de hoje. Justificativa de emenda. Não é inovação, está no regimento interno, que toda propositura tem que ser justificada. E isso de forma formal, não é uma criação nossa. Outra questão, nós estamos entrando numa seara que não é nossa. Quantas vezes eu tentei aqui emendar projetos do Executivo em se tratando de temas relacionados a servidor e o grande argumento de inconstitucionalidade. E esse argumento, ele é o único que é verdadeiro. Muitas vezes se diz, o vereador não pode legislar criando despesa. Eu discordo disso. Mas a única coisa que a Constituição Federal proíbe, creio que no artigo 60, é o vereador legislar em matéria atinente a servidor público. Aí é totalmente verdade pela Constituição Federal. E para prejudicar o servidor.
Ora, o prefeito, ele manda o projeto dizendo que a lei, no seu artigo 4º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos ao dia 1º de janeiro do presente ano. Prefeito, a vontade do executivo é de que os efeitos sejam retroativos a 1º de janeiro. Os meus colegas, os senhores da bancada da maioria, entendem diferente do prefeito, né, que esta lei deve entrar em vigor na data da sua publicação, mas retroagindo seus efeitos ao dia 1º do mês. Que mês? Por que não coloca aqui fevereiro? Mês, creio eu, que é um mês que está sendo aprovado aqui, mês de fevereiro, trazendo prejuízo aos integrantes do magistério. Não, é porque vai ter dificuldades, porque vai ter que repassar o IPCEI. Qual a dificuldade? Eles não vão receber o reajuste, né? O que vai ser debitado para o IPCEI não é naturalmente debitado se já estivesse recebendo desde janeiro? Qual a dificuldade que você tem de pagar aquilo que você já pagaria naturalmente? Sinceramente, eu não estou entendendo a razão da emenda. Não consegui alcançar a razão dessa emenda, né? A não ser o que explícito está. Aquilo que o prefeito queria antecipar para que o servidor do magistério recebesse em janeiro, esta casa está pretendendo dizer o seguinte: não, janeiro não. O reajuste você só vai ter direito a partir de fevereiro. Então, por essa razão, por entender que a emenda ela não cumpre os requisitos formais estabelecidos do regimento interno, por entender de que ela fere a constitucionalidade, porque o vereador não pode legislar a respeito de matéria atinente a servidor público, e porque vai trazer prejuízo. Se fosse para ajudar, até a gente poderia avaliar a questão de votar, mas aqui está claro de que vai prejudicar. O prefeito quer que o pagamento aconteça com reajuste a partir de janeiro, e quem assinou a emenda aqui disse: não, janeiro não, a gente quer que receba a partir de fevereiro. Né? Eu não posso aceitar isso, porque se eu estivesse no lugar dos professores, eu também não iria aceitar. Era isso que eu tinha a dizer. Alguém mais deseja discutir? Nós. A emenda está em discussão. Alguém mais deseja discutir? Então, a emenda está em votação. Se concordarem, permaneça como estão. Os que divergirem, levante-se. Aprovada com a votação contrária do vereador Olímpio, Bruno e Galego. Passamos agora à votação do projeto. Vocês entendem? Projeto de Lei número 01/2018 do Poder Executivo altera a Lei Complementar Municipal de número 117, de 3 de abril de 2017, para reajustar o vencimento do Magistério Público Municipal em 6,81% e dar outras providências. Em discussão o projeto.
Não havendo quem queira discutir, em votação. Os concordarem, permaneça como estão. Os que divergirem, levante-se. Aprovados por unanimidade. Pela ordem do vereador João Dantas. Que no tempo certo, Excelência, da votação desse projeto, em segunda votação, que o resultado da primeira permaneça para a segunda votação. Concordando com o ainda líder da oposição, Galego do Leite, a primeira e segunda votação mais redação final por conta da emenda, que seja o resultado da primeira votação para a segunda votação. Encerrando a ordem do dia, passamos para explicações pessoais. Quem está inscrito em explicações pessoais? O vereador Márcio. O vereador Olímpio Oliveira, com a palavra. Senhora Presidente, eu abro mão da inscrição. Não havendo mais inscrito em explicações pessoais, encerramos a presente sessão, convidando os colegas vereadores da bancada de situação para uma reunião no gabinete da presidência. E convocamos todos para a sessão ordinária de amanhã, e depois da sessão ordinária teremos uma audiência pública para tratar do Código Sanitário de Campina Grande.